Boa noite, pessoal. A gente vai começar agora a palestra número 9, capítulos 9 do Dogma e 9 do Ritual, do livro Dogma e Ritual de Alta Magia do Fazer. Nesse livro, na primeira parte, capítulo 9 do Dogma, que chama A Iniciação, ele faz de explica o que seria iniciado, falando de 3 atributos que o iniciado possuiria, representando esses atributos com símbolos de objetos, sendo eles a lâmpada de Trismegisto, o bastão dos patriarcas e o manto de Apolônio. O primeiro deles, a lâmpada de Trismegisto, ele fala que ele seria a razão iluminada pela inteligência. E ela seria capaz de iluminar o passado, o presente e o futuro. E isso traria ao iniciado uma habilidade dele conseguir prever o futuro e conhecer o passado de uma forma que pode soar aos olhos do vulgo quase mágica. Mas isso na verdade acontece porque o iniciado conhece a lei da causa e efeito, e ele consegue ver nos efeitos presentes as causas passadas. E assim ele consegue conhecer o passado através do que acontece no presente. A mesma coisa para o futuro, ele observa as causas presentes e ele consegue fazer uma leitura dos efeitos que essas causas trarão no futuro. E assim ele consegue prever acontecimentos. Essa habilidade ela se parece muito com a prudência, segundo Cícero. Cícero fala da prudência como sendo dividida em 3 partes. Sendo inteligência, memória e providência. A memória seria a capacidade que a gente tem de relembrar acontecimentos passados. A inteligência é a nossa capacidade investigativa de buscar entender as coisas que são, examinar essas coisas. E a providência seria essa habilidade de prever o que vai acontecer. Justamente utilizando essa lei de causa e efeito. Aí tem um trecho que está na página 126 da versão impressa do livro. Ele faz isso. Na qual ele fala: a adivinhação é também um dos privilégios dos iniciados. Ora, a adivinhação nada mais é do que o conhecimento dos efeitos contidos nas causas e a ciência aplicada aos fatos do dogma universal da analogia. As ações humanas não são escritas apenas na luz astral. Deixam também suas marcas sobre a fronte, alteram as feições e a postura e mudam o tom da voz. Cada homem leva consigo a história da sua vida, legível para o iniciado, porque o futuro é sempre a consequência do passado, e as circunstâncias inesperadas não alteram quase nada os resultados racionalmente esperados. Para cada homem é possível, pois, predizer seu destino. Por meio de um único movimento pode-se julgar
decadia toda uma série de desgraças. E aí, depois dessa parte, ele coloca vários personagens históricos que teriam morrido por causa de escolhas que fizeram, coisas pelas quais foram atraídos durante a vida. Como uma simples escolha pode afetar toda a vida desse personagem. E lembra bastante também a teoria do caos. O manto de Apolônio é o que torna o iniciado livre e preserva ele das influências externas. É a capacidade que o iniciado possui de se isolar e afastar as paixões e as coisas que podem causar algum dano. Também representa o silêncio do iniciado, que tanto preservou muitos da fogueira da Inquisição, saber calar. Mas eu acho que o mais importante disso é justamente essa coisa relacionada à liberdade de não ser prisioneiro de si próprio, não ser prisioneiro das próprias paixões. O terceiro objeto, o atributo, é o bastão dos patriarcas, que representa a ação do iniciado. Com o bastão, o iniciado atua. Com o bastão, ele se apoia e com a ajuda desse apoio ele consegue se mover. Dessa ousadia ele não recua, ele não desiste, porque sabe que a obra é mais importante. O bastão sustenta o peso da responsabilidade do iniciado e ajuda ele a conduzir tanto os agentes como as vontades, não só a própria vontade, mas até mesmo a vontade dos outros. Em sua mão, toda a natureza se torna um instrumento para realizar a grande obra. Capítulo 9 da segunda parte do ritual, cerimonial dos iniciados. Nessa parte, Lucas Levi nos diz que nossas ações devem ser reguladas pela razão, e que para isso é necessário silenciar, ou seja, usar o muito para silenciar os apetites do nosso Senhor, de forma que as coisas sejam feitas racionalmente, e não por prazer ou desprazer. É possível observar nessa parte uma influência platônica. A situação ele divide a alma humana em razão, ímpeto e apetite. O ímpeto seria o instrumento de qualquer ação. Eu acho que é o equivalente à vontade do objetivo. E o ímpeto poderia ser controlado tanto pela razão como pelo apetite. O apetite representa nossos desejos e, bom, a razão a gente sabe o que é. E segundo Platão, o correto seria que a razão comandasse tanto o ímpeto como o apetite. E aquele que conseguisse alcançar essa superioridade da razão em cima desses outros dois aspectos da alma se tornaria rei. A sociedade de Platão é um reflexo da alma humana, e seria dividido nessas três partes também. E na visão platônica, o governante deveria ser aquele que possui a razão, ou seja, o filósofo. E seria o equivalente à ideia que ele fazia existência de um mago, que é o sacerdote e rei.
aquilo que é rei por direito. E dá para associar a razão à lâmpada de Trismegisto, que ele fala que ele é a razão iluminada pela inteligência, o ímpeto, que é a ação, a ousadia, ao bastão dos patriarcas, e o apetite seria o manto de Apolônio, que é aquilo que é o objeto que preserva dos apetites. Então está relacionado a isso. É algo que eu acho bastante interessante. Bom, é isso. Espero que vocês possam complementar essa apresentação com as observações de vocês. Agora vou deixar vocês falarem. Primeiro, Neil, parabéns pela apresentação, por mais uma apresentação. Ficou bastante legal, você estava bastante empolgado em apresentar esse capítulo, então, muito obrigado por sua apresentação. Uma coisa que me chamou a atenção foi justamente a noção da razão e do conhecimento do passado e do futuro e a relação feita com os oráculos. A razão que conhece o coração dos homens e a noção também de que algumas pessoas se perderam ou tiveram grandes problemas e ele relaciona isso a detalhes que parecem absolutamente sem importância, mas que ele diz que foram determinantes para acontecimentos grandes. Eu já usei alguns oráculos em algumas situações. Eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso, mas tinha uma pessoa me perguntando há alguns dias como era que funcionava, como era que se dava a adivinhação do futuro. E aí eu estava elaborando para ela a minha percepção, bastante pessoal, de como me parece que acontece. Eu gosto bastante de psicanálise, eu acho que eu já falei isso aqui. E se eu não estou enganado, segundo as minhas aulas, segundo minha professora, ela diz que o inconsciente é de fato a estrutura da psique e a consciência ela é função dessa estrutura. Ou seja, o que é de fato é o inconsciente, o que está lá montado e estruturado é o inconsciente. E uma função dessa estrutura é a consciência. Ela nada mais é do que uma função, ela não é a estrutura em si. É uma forma dessa estrutura lidar com a realidade, lidar com o ambiente. E essa estrutura, ela é estruturada como uma linguagem. Toda a estrutura psíquica do ser humano é estruturada como uma linguagem. Todos os elementos, todas as forças, todas as dinâmicas que estruturam aquele ser, ela é estruturada como linguagem. Só que essa linguagem, apesar de seguir regras, apesar de ter uma estrutura legível, por assim dizer, ela não é simplesmente linear. Ela não é uma história que se conta uma palavra atrás da outra. Ela é um campo gigantesco de relações entre elementos e de relações entre forças, onde você pode entrar, onde você pode tomar um elemento e a partir desse elemento pegar o caminho de todos os outros elementos e entender todo aquele complexo, dependendo da sua possibilidade de acesso e de conhecimento a esse campo. A análise trabalha de certa forma com isso. Sendo que o indivíduo, ele tem a psique estrutura, que é a sua estrutura, que é estruturada como linguagem, que não é linear,
E tudo que ele faz, a expressão dessa estrutura, tudo que há na vida dele pode ser lido na vida dele. Tudo que ele é, o que faz parte do passado dele e tudo que provavelmente será o futuro dele pode ser lido em suas ações, na maneira como ele vive, nas coisas que ele faz, nas coisas que ele acredita, que ele pensa. Em cada detalhe da vida dele vai estar uma expressão dele, vai estar uma expressão da sua estrutura, vai estar a escrita da sua linguagem. Só que um indivíduo, em sua vida, é muito grande. Ele é, de fato, um campo gigantesco. Eu não sei dizer qual a finitude do homem. Então, um oráculo serve como uma escrita restrita, estrita, simbólica, através da qual você pode acessar uma pequena parte desse campo da realidade do homem. Da mesma forma que, que a linguagem através da qual você pode elaborar sobre conteúdos inconscientes é a linguagem simbólica, que é a forma como os sonhos aparecem, que é a forma como os sintomas aparecem, o oráculo ele vai lhe dar um sistema fechado de símbolos através dos quais você pode condensar informações sobre a realidade daquela pessoa naquele determinado momento, tudo aquilo que ela expressa através daquilo que ela é. Não é uma questão de simplesmente adivinhar um destino que está prescrito. É você olhar para aquilo que está posto naquele momento. E aquilo que está posto naquele momento fala do seu passado, fala, obviamente, do seu presente, que se constrói e se faz a cada momento, e fala sobre o seu futuro. E, além disso, já que isso implica o próprio entendimento, a própria identidade do homem que se faz a cada instante, que se faz no presente continuamente, você ter conhecimento sobre partes desse campo, partes dessa estrutura, faz com que a própria estrutura se modifique, faz com que você tenha outra perspectiva e com que a sua mente esteja voltada para outras dinâmicas a partir do momento em que você sai daqui. Você dar uma profecia para alguém é você modificar aquela pessoa e modificar as possibilidades daquela pessoa. A pessoa vai agir também sobre o conhecimento das palavras que você acrescenta à linguagem de mundo dela. Ela vai transferir para aquelas palavras e para aquelas noções propostas em jogo as dinâmicas que são internas dela. Assim como em todas as coisas da vida, ela transfere as suas dinâmicas psíquicas para aquilo que a rodeia, mantendo o máximo possível a sua noção de realidade, de pessoalidade com relação ao mundo, mas, ao mesmo tempo, só estando em relação com o mundo a partir de si mesmo. Enfim. E, além disso, os outros três atributos, os outros três instrumentos, a lâmpada, que é a razão, o manto, que é o isolamento do mago, que usa a sua vontade e não se deixa seduzir pelos impulsos. Da mesma forma, isso implica o entendimento do mago sobre ele próprio, sobre todo esse campo, sobre toda essa linguagem, sobre todas as possibilidades de transferência que existem dele sobre as coisas no mundo. É entender, na medida do possível e cada vez mais, a própria linguagem, aquilo que no mundo manifesta as relações internas dele. A partir disso, não se deixar levar por aquilo que ele enxerga nesse campo, mas direcionar esse campo em si. Direcionar essa leitura de mundo, direcionar a maneira como ele escreve a sua história no mundo, de certa forma, metaforicamente. E isso é feito, finalmente, com o bastão, que é que o que vai sustentar, é o que vai dar o direcionamento para essas coisas.
Esse campo ele nunca vai ser de domínio sob força, simplesmente, do mago. Ele vai ser de direcionamento do mago. Porque ele é muito mais fácil, é muito mais simples, é muito mais lógico, até porque ele não existe sozinho enquanto ele existe. Ele direcionar essas forças do que ele tentar criar essas forças e dar sumiço nessas forças à sua boa vontade. Pois bem, sobre essa noção de linguagem, sobre essa noção de uma coisa que se escreve, de uma linguagem que se escreve, sem um começo e sem um fim, sem uma linearidade, mas de uma forma completa, me lembra bastante um filme que foi inclusive usado em uma das palestras, que chama A Chegada, um filme do ano passado, ou é desse ano, eu sei que ele concorreu ao Oscar de melhor filme esse ano, que fala justamente sobre a linguagem e elabora, de certa forma, sobre o inconsciente, como a vida se estrutura a partir de uma linguagem. Era isso que eu tinha para acrescentar. Obrigado, Aren. Realmente, Nil, agradecemos, né, a palestra. Neste ponto, eu gostaria apenas de ressaltar, né, que de fato a palestra ela foi um pouco curta, né? Eu de fato esperava que você abordasse alguns outros temas, se aprofundasse mais em alguns, e de fato fico ansioso pelo post onde você vai colocar alguns outros elementos que você captou, enfim. Mas eu acho que dentro das suas possibilidades nós entendemos a correria, né, do nosso dia a dia e a necessidade de tentarmos trazer o melhor que nós podemos, e isso com certeza você fez, tá? Mas falando sobre o texto, na verdade, acho importante a gente destacar, né, que todos os elementos superiores, na maior parte das culturas, você representa com três, né? Você percebe exatamente a forma como todos os elementos superiores, divinos, digamos assim, são relacionados por uma tríade, né? E não diferente na iniciação, né? No ponto onde, teoricamente, o indivíduo adquire o ápice do conhecimento. Se vocês forem parar para observar, o 9 tanto representa Yesod, né, no caso da descida do raio, ou seja, o último ponto antes da manifestação, antes da materialidade, e tanto que é o nome do capítulo, né, Yesod, um dos nomes do capítulo, como também é o ponto culminante antes de Keter, ou seja, se você for observar, fazer o caminho de Malkuth a Keter, também é o nono passo, ou seja, o último passo antes de atingir a coroa, porque a coroa seria a perfeição. E a iniciação, apesar do mago adquirir todas essas capacidades, ainda não é a perfeição, porque a perfeição é a união com o Criador, né? Ou seja, é o ponto máximo que o homem, enquanto o homem, pode atingir, seria o nono passo, ou seja, a iniciação. Voltando ao tema, a razão representada pela lâmpada de Trimegisto, ela é o conhecimento das leis. Eu diria que seria o olho, ou a coroa do mago, né? É a capacidade do mago de compreender as verdades universais, de identificar através da inteligência, como o Neil colocou muito bem. Inteligência vem de intelegeres, ou seja, escolher dentre. Escolher aquilo que é mais adequado diante de todo o campo, de todo esse vasto campo que o Aren colocou, né, que é o indivíduo e os diversos indivíduos. Imagine que se um indivíduo é um vasto campo, imaginem diversos indivíduos envolvidos, né, em sociedade. Na verdade, quando nós formos olhar de uma maneira muito mais profunda, não existe, na verdade, indivíduos. Existe um único indivíduo, que é Adam Harishon, que é a criatura,
mas que existe essa sensação de separatividade. O mago, por ter adquirido a visão, ou iniciado, né, por ter adquirido a visão, por ter adquirido a razão, ele compreende os diversos campos de influência e compreende que ele não está separado do todo, ele não está separado de nada, na verdade, né? Ele faz parte do todo, está incluído no todo, ou seja, ele está incluído na pluralidade e faz parte e consegue, digamos assim, perceber as diversas relações. E por perceber as diversas relações, ele consegue agir de maneira inteligente, ele lembra, porque ele, como você conhece a causa, a cadeia de causa e efeito, consequentemente, você consegue remontar da mesma forma como de uma causa você consegue deduzir o efeito, ele consegue fazer o caminho inverso. Ou seja, você olha um evento acontecendo, um iniciado ao olhar um evento acontecendo, ele consegue deduzir, ele consegue, por ele conhecer as leis, o funcionamento das leis, ele consegue regredir até o ponto da causa e consegue também, do ponto da causa, deduzir os efeitos. Então, isso é o conhecimento do passado e do futuro. Né? A capacidade que o iniciado tem de, olhando um evento acontecendo, ou seja, ele, além de ter a capacidade de perceber tudo o que acontece ao seu redor, ele consegue, a partir dos eventos que ele observa, deduzir as causas desse evento e consegue também deduzir os efeitos que esse evento vai trazer. Ou seja, por isso que com uma única marca, um único movimento, ele consegue deduzir as cadeias de eventos que por ali vão resultar daqueles atos, daquelas ações. E isso seria o conhecimento do iniciado, e por isso a razão. A lâmpada, aquilo que ilumina aquilo que está escuro. A lâmpada é aquilo que ilumina o que está escuro. O que está escuro, né, na filosofia oculta, quando você vai observar, é tudo aquilo que não é conhecido. E aquele que detém a lâmpada de Trismegisto consegue iluminar o caminho, consegue iluminar todas as relações que não são conhecidas, né? E por isso ele é aquele que é o ocultista, aquele que conhece o oculto, porque está oculto aos demais, porque os demais não possuem a lâmpada de Trismegisto, ou seja, não conseguem enxergar porque não há luz suficiente. E luz, neste contexto, significa sabedoria, significa capacidade de ver. O conhecimento, na verdade, é uma preparação, como Lúcia Helena coloca muito bem nas palestras que ela está fazendo, no ciclo de palestras que ela está fazendo sobre o Tao Te Ching, ela diz que o conhecimento é uma preparação para ver, né? A sabedoria é a capacidade de ver, ou seja, enxergar tudo em sua totalidade. E por isso a lâmpada de Trismegistus ilumina aquilo que está oculto. E, portanto, o mago consegue decidir o que melhor apraz fazer naquele momento. Né? E aí é o conhecimento, e por isso o mago é prudente, porque ele não faz nada que não seja o necessário, né? E aí a gente vai para o manto de Apolônio, que é, na verdade, um pré-requisito, na minha opinião, isso é o meu entendimento, tá? Eu creio que se a gente for ler em diversas outras literaturas, a gente vai encontrar a ressonância disso, mas no meu entendimento, por tudo o que eu já li, o manto seria o primeiro atributo que o mago deveria conquistar. Porque ele primeiro precisa dominar a si mesmo. O manto de Apolônio representa o domínio sobre si mesmo. E por dominar a si mesmo, ele consegue estar isento das influências externas. Porque, na verdade, as influências externas são as brechas que são deixadas pelo próprio indivíduo. O manto de Apolônio, ele representa o nosso autoconhecimento. Seria a nossa capacidade, como a Aren colocou, de enxergar este campo de linguagem e, portanto, eu consigo enxergar dentro de mim mesmo, tá? Antes de alcançar essa visão do global, eu dentro de mim mesmo consigo enxergar as brechas pelas quais as influências poderiam me alcançar. Ou seja, a preguiça, a vaidade, o orgulho, todas essas debilidades do homem
são, na verdade, por onde as influências externas penetram o indivíduo. Então, primeiro é preciso dominar a si próprio, dominar as forças internas, para que ele tenha capacidade de ver. Porque imaginem que a mente, a mente concreta, ela é representada pela água. Tudo que é concreto, na verdade, a matéria é representada pela água na filosofia oculta. E se vocês forem parar para analisar, a água, enquanto ela está agitada, ela não consegue refletir, porque a mente é um espelho, e ela é um espelho da mente superior. E quando a água está agitada, ela não consegue refletir nada. Na verdade, ela até reflete, mas todas as imagens são difusas. Você não consegue perceber de maneira adequada nada. Quando a água serena, você tem a capacidade de ver o reflexo das coisas. Ou seja, você consegue ver com claridade. E, consequentemente, ver com claridade, você adquire a razão. A razão, se nós buscarmos a ideia de razão, a razão ela está relacionada com o mental superior, o corpo mental superior, ou seja, o mental que não está ligado à matéria. Seria a mente, seria a parte do homem que está ligada ao logos, ao terceiro logos, que seria o logos da mente, o logos da razão. A razão por trás de todas as coisas. A nossa razão, a razão humana do corpo inferior, ela é esse espelho que reflete essa razão superior. Só que, se as águas da matéria não estiverem devidamente serenadas, nós não conseguimos perceber, não conseguimos refletir em nossa personalidade a razão superior. E, portanto, por não conseguir refletir essa razão superior, nós parecemos esse reflexo difuso e, consequentemente, somos alvo de tudo o que está, né, ao nosso redor. Então, o manto de Apolônio, ele representa essa capacidade de dominar a si mesmo, de serenar essa água, para que ela possa refletir essa razão superior. E, consequentemente, depois de adquirir o manto, né, o indivíduo ele adquire a coroa, que seria a razão, a lâmpada de Trimegisto. E, por último, quando ele domina a si próprio e ele consegue enxergar todas as relações, ele ganha a autoridade de interferir nos processos, mas não interferir de maneira egoísta, porque ele já dominou a si próprio, ele conhece a razão por trás de todas as coisas, então ele entende que ele precisa, como participante da criação, atuar para a realização da grande obra. E, portanto, ele ganha a autoridade, porque o bastão ele representa a autoridade do indivíduo de interferir na realidade. É o domínio sobre as forças. Mas você só consegue dominar o externo se você domina o próprio. Você não consegue o bastão antes do manto de Apolônio. E você não alcança a inteligência, você não alcança a lâmpada de Trimegisto se você não domina a si próprio. Então, é importante ressaltar que o bastão do iniciado, ele é exatamente, e você observem que é o bastão dos patriarcas, ou seja, é o bastão que foi passado de pai para filho, de mestre a discípulo, ou seja, a autoridade daqueles que antecederam a você é lhe a partir do momento em que você consegue dominar a si próprio e enxergar a razão por trás de todas as coisas. E você passa a ser, na verdade, um instrumento desta razão. Porque se vocês forem observar a lâmpada, se vocês forem observar, não é relacionada ao indivíduo. Ela não é... O bastão é dado ao indivíduo, o indivíduo maneja o bastão. O manto cobre o indivíduo, mas a lâmpada, ela ilumina o caminho de quem quer que seja. Então, na verdade, a lâmpada, ela é um representante da razão por trás de todas as coisas, e ela não pertence ao indivíduo. Assim como a coroa não pertence ao rei, ela pertence ao reino.
Então, o indivíduo ele passa a ser um instrumento desta razão e, portanto, ele está autorizado. É como se fosse assim, olha, você dominou a si próprio, você consegue enxergar a razão por trás de todas as coisas, então toma aqui. Você tem o poder agora de interferir na realidade de maneira não egoísta, porque você já dominou a si próprio. Então, não há o risco de você utilizar esse poder de maneira egoísta e de maneira irresponsável. Porque você dominou a si próprio, você consegue enxergar a razão por trás de todas as coisas. E aí, quando a gente vai falar sobre o cerimonial dos iniciados, percebam que ele coloca muito bem que as provas, que são as provas que a gente citou lá no 4º capítulo, né, que são as provas do quaternário, que é o domínio sobre os elementos, que é esse domínio sobre si próprio, as provas iniciáticas, elas tinham este caráter de testar o indivíduo para verificar se ele tinha a capacidade, a outorga de que os poderes fossem dados a ele, que o conhecimento oculto fosse dado a ele. Porque imagine o quão temerário seria dar conhecimento a um indivíduo que não tem capacidade para ter esse conhecimento, que não tem moralidade para utilizar esse conhecimento. Vejam o que nós fizemos com o conhecimento das forças atômicas. Veja o que nós fizemos com o conhecimento do domínio da aeronáutica. Ou seja, todas as nossas descobertas científicas, quando dadas ao vulgo, quando dadas àqueles que não têm capacidade de lidar com esse conhecimento, que não dominaram a si próprios e, portanto, vão utilizar de maneira inadequada o conhecimento, seria melhor que essas pessoas não tivessem. Né? Lúcia Helena, nas suas palestras sobre Tao Te Ching, ela fala sobre isso. Não seria melhor que Hitler não fosse eloquente? Ou seja, não seria melhor que Hitler não tivesse o conhecimento que ele teve? Porque olha o que ele fez com a sua incompreensão, com seu egoísmo. Olha o que ele fez, olha o estrago que ele fez. Não seria melhor que ele fosse um incompetente, um inepto? Né? Ou seja, seria necessário que o conhecimento fosse dado aos indivíduos com a capacidade moral de lidar com este conhecimento. Por não haver capacidade moral de lidar com esse conhecimento, simplesmente não se tinha a possibilidade de entrar nos templos. E, consequentemente, não tinha-se a possibilidade de alcançar a iniciação. E o processo iniciático era um processo longo, um processo moroso. Era um processo que não era alcançado com um estalar de dedos. As pessoas eram preparadas a sua vida inteira para que alcançassem o grau de iniciados e, portanto, pudessem passar o seu conhecimento e guiar o vulgo, guiar aqueles indivíduos, né? Quando a gente fala da razão dominar os ímpetos e os apetites, Nil, é exatamente isso. O indivíduo ele precisa estar a serviço da razão, ele precisa estar ligado às ideias superiores, ele precisa estar ligado ao plano superior, para que ele possa ser um instrumento efetivo no plano inferior. Né? Então, quando nós falarmos, né, que é preciso dominar a si mesmo, quando o oráculo, né, no pórtico de Delfos diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás, né, o universo e os deuses. Por quê? Porque aquele que conhece a si mesmo, aquele que domina a si mesmo, vai ter a capacidade de dominar o mundo, né? E por isso ele se torna um rei. Por quê? Porque ele domina a si próprio, porque ele é capaz de guiar os demais, porque essa é a função do rei e do sacerdote, é guiar os demais, é conduzir os demais à iluminação. Porque ele chegou primeiro, então ele tem a responsabilidade, e é isso que é importante, nós que estamos estudando a filosofia oculta, termos em mente. Aquele que adquire o conhecimento das leis ocultas tem a responsabilidade de guiar aqueles que não conhecem. Mas é preciso saber, é preciso querer, melhor dizendo, é preciso saber, é preciso ousar, mas também é preciso calar. Ou seja, como é dito, né, no texto, ele conhece o coração dos homens, conhece a fraqueza do coração dos homens, ousa se aproveitar, digamos assim, desta
dessas fraquezas, mas não de maneira egoísta, ou seja, seria de maneira construtiva. É como se eu usasse assim, olha, tá aqui a cenourinha, vem cá. Eu oferecesse a cenourinha pro coelho, olha, vem cá, pega a cenourinha, vem cá, eu quero te conduzir para o melhor caminho. Então, o mago é aquele que sabe utilizar das fraquezas do próprio homem para construir um homem melhor. Ou seja, como se ele oferecesse recompensas, ele construísse um modelo, né, que vai guiar os demais, se aproveitando das próprias fraquezas do indivíduo, né, criando um sistema de recompensa e de punição, né, de maneira a conduzir o indivíduo ao próprio autoconhecimento, né? Porque a gente não pode incutir na mente do outro o autoconhecimento. O indivíduo precisa adquirir por si só esse autoconhecimento, né? Não temos como impor isso ao indivíduo, ele precisa chegar a si próprio, mas nós podemos dar as melhores condições para que o indivíduo possa alcançar esse autoconhecimento, né? Luciano dá um exemplo muito interessante quando ela fala sobre nas palestras do Tao Te Ching, né? Quando ela fala sobre o ideal de governante. O verdadeiro governante é aquele que faz igual o pai faz com o filho. Por exemplo, quando o filho vai andar, o que é que o pai faz com o filho para poder o filho andar? Ele sacode o brinquedo para que o filho venha buscar o brinquedo. Ele tira todos os obstáculos da frente para que o filho não tropece e não caia e não se machuque com o brinquedo. Ou seja, ele coloca várias coisas confortáveis para caso o indivíduo para caso a criança se caia, ela não se machuque. Ou seja, esta deveria ser a função do verdadeiro governante, do verdadeiro rei, do verdadeiro mago, do verdadeiro sacerdote. É aquele que cria condições favoráveis para que o indivíduo por si só alcance a iluminação. Ou seja, eu vou criar condições. Ou seja, se eu sou um rei, eu vou dar música virtuosa para o meu povo. Porque eu quero que meu povo ouça a boa música para que, ouvindo a boa música, ele possa despertar para uma consciência superior. Platão, inclusive, na República, diz isso, né? Conhecerás a música, conhecerás um governo, né, pela música que ele oferece ao seu povo, né? Você percebe que, imagine, aí você faz um paralelo com o nosso governo atual. Se você percebe qual é o tipo de música que o nosso governo atual oferece ao seu povo, né? Você com certeza percebe que essa não são das melhores intenções, então, que esses governantes têm sobre sobre o povo. Então, o verdadeiro rei é aquele que dá condições, que gera condições, e ele tem a razão, ele enxerga a razão por trás de todas as coisas e tem o poder necessário, porque ele dominou a si próprio, para realizar, porque ele está autorizado pelas suas conquistas a realizar a grande obra e dar condições para que os outros alcancem isto, né? Enfim, é isso, né? Eu creio que essas são as minhas contribuições. Alguém gostaria de acrescentar algo mais? Eu gostaria de acrescentar. Sim. Eu ia comentar uma coisa que você falou, tentar fazer uma relação com o que eu disse. Você falando sobre a água como espelho e falando sobre Exod. Assim, e como o primeiro desses atributos que o mago deve conseguir é justamente o manto, o isolamento, o afastamento, a não identificação com aquilo que é externo. De fato, o que eu tinha falado antes foi justamente sobre transferência, foi justamente sobre você enxergar no mundo externo, nas coisas externas, naquilo que te cerca, os seus movimentos psíquicos, os seus movimentos internos, as suas dinâmicas internas. Você transfere para o mundo ao seu redor as suas dinâmicas internas e você identifica nas coisas essas dinâmicas. É basicamente, de uma maneira um pouco bem resumida, isso a transferência. A projeção, como se chama. A questão é você começar a perceber, você parar de acreditar
que as coisas sobre as quais as suas dinâmicas estão projetadas são essas próprias dinâmicas. Você se isola não a partir do momento em que você deixa de estar em contato com essas coisas. Você se isola a partir do momento em que você consegue enxergar essas coisas pelo que elas são, reflexos. Elas são um espelho. É uma questão de você enxergar, de você, justamente como você disse, acalmar as águas, para que você consiga enxergar melhor aquilo que está à sua frente e para que você consiga elaborar sobre essas coisas e consiga lidar com o fluxo das coisas. Uma outra imagem que talvez seja mais conhecida e que talvez tenha um bom lugar aqui é o mito de Perseu com a Medusa. Pelo menos eu acredito que seja do Perseu com a Medusa. Me corrijam se eu estiver enganado. A não ser que você tenha um escudo que não só lhe proteja, mas que seja perfeitamente polido para que você consiga enxergar a face da Medusa através dele, da antigamente tão sedutora Medusa, mas que na verdade petrifica com o olhar, a não ser que você tenha esse escudo que te protege e que reflete perfeitamente bem aquilo que de fato é, você nunca vai conseguir derrotar o monstro que tem a cabeça cheia de serpentes, e a imagem da serpente aqui também é extremamente válida. Você nunca vai conseguir derrotar esse monstro, você nunca vai conseguir o poder dele, o domínio que você teria sobre diversas coisas através do poder do domínio sobre esse monstro. Sem contar que outras imagens cabem também dentro da construção de imagens que existe dentro da psicanálise. Da psicanálise. Me corrija se estiver errado também, Malcolm, mas se eu não estou enganado, Iesod é a esfera que fala justamente sobre a esfera ligada à lua, ligada aos símbolos, aos reflexos e aos desejos. E o que é o inconsciente, se não, como a professora costumava dizer, o ser desejante. Além da própria imagem do bastão como o símbolo de autoridade, o instrumento de autoridade. Enfim, era isso. Não, é isso mesmo, Aren. Iesod, ela na verdade, é a lua, são as imagens, os reflexos, né? Na verdade, inclusive o conhecido como o mundo da ilusão, porque se você não está devidamente apropriado de si próprio, você se perde nas imagens, nas ilusões, nos desejos, né? E sim, o inconsciente. Na verdade, o quarto elemento de Iesod, né? E por coincidências, e eu não acredito em coincidências, Iesod significa fundação, ou seja, todas as fundações estão no inconsciente. E também está relacionado ao órgão sexual do homem divino, que é Adam Harishon. Iesod é exatamente a fundação, o órgão sexual do homem divino, né? Tanto que a sua contraparte negativa, que seria a casca que recobre Iesod, que seria a Clifá, né, relacionada a Iesod, é exatamente Lilith, né, que é o demônio da sexualidade, né, que é a contraparte seria a casca que recobre Iesod. Seria a falta de luz de Iesod. Se você não conseguir penetrar nos mistérios de Iesod, se você não tiver a purificação necessária, porque também é um outro aspecto de Iesod, é pureza. A virtude relacionada a Iesod é pureza, é castidade. É castidade no sentido de pureza. Se você não tiver pureza suficiente para penetrar Iesod, você se perde nas castas, na luxúria, nos desejos e na ilusão. É isso. Nil, gostaria de comentar alguma coisa acerca disso? Coninho tem algo a dizer?
Ele caiu novamente. Então, Nil, faça as colocações e eu creio que não temos mais nada a acrescentar. Obrigado por vocês, pelos comentários. Acho que acrescentou bastante no conteúdo do capítulo. E até a próxima. Ok, boa noite. Obrigado. E aí, Nil, edita e passa o link para poder inserir no YouTube, tá bom? Certo.